Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Veja desabafo da madrinha de uma das crianças mortas cruelmente na creche em Blumenau. Eu quero é justiça, tá? Justiça. Esse tipo de gente tá na mão de vocês. Esse tipo de gente é pra ficar na cadeia. Pena de morte devia existir aqui no Brasil, tá? Prisão perpétua devia existir, porque isso aqui não precisa de prova para provar que ele é culpado. Ele é culpado. A pessoa que entrou aqui e fez isso é culpada. Não tem que provar nada, não tem que fazer provas nos autos. Tem mais que prova aqui, ó, suficiente para esse cara ficar preso com prisão perpétua ou pena de morte. É por isso que nosso país não funciona. Nosso país não funciona porque não tem justiça. Vai ficar o quê? Preso 10 anos? 15 anos? Daí ele sai de novo e faz mais vítimas? Porque eu duvido que esse cara não tenha uma lista de crimes nas costas, que com certeza ele tem. E ele já deveria estar lá na prisão. Então o nosso país precisa de lei que já existe um monte, mas precisa de aplicabilidade, tá? Que não existe aqui. É isso que falta. E deveria ser mais severas as nossas penas nessa questão de homicídio, tá? Deveria sim existir pena de morte e prisão perpétua, porque isso não é dúvida que aconteceu, não vai ter dúvida nos autos que aconteceu, quem foi o bandido que fez, quem foi o autor, tá mais que provado. Ele tem que ficar até a morte dele lá dentro, tá? Se isso for realmente suficiente, porque nem isso não é. Eu fico pensando na mãe desse desgraçado que fez isso, porque agora é a gente que sofre, tá? A mãe dele nem sei se tá aqui pra ver o que ele tá fazendo. Senador Jorge Seife eleito por Santa Catarina. Mais do que a minha solidariedade às famílias das vítimas a Blumenau, solicitei ao Senado luta oficial nacional, como também vou propor um projeto de lei que utilize os recursos de multas de trânsito para financiar a segurança nas nossas escolas. Assista o vídeo. Pessoal, mais um ataque às escolas, 4 anjos mortos, 2 feridos gravemente, famílias destruídas, Blumenau marcada para sempre e a vida dessas famílias com perdas irreparáveis. Liguei para o Senado, propus o luto oficial e mais do que isso, estou propondo ainda hoje uma lei que através das multas de trânsito sejam patrocinados e financiados, policiais da reserva voltem à ativa para a proteção das escolas públicas e particulares. Nós não podemos aceitar que estejamos diante da omissão do Estado brasileiro, onde um ministro aí do Lula, de direitos humanos, diz que quer promover desencarceramento e descriminalização de drogas, que nossas famílias estejam sujeitas a um imbecil, um idiota como esse. Eu quero ver ele falar lá em Blumenau, para as famílias, que ele quer promover desencarceramento e liberação de droga, descriminalização. Esse cara, esse vagabundo, covarde, ele tinha já 2 passagens pela polícia, matou, traficou, agrediu e agora estava de volta às ruas para cometer de novo suas atrocidades. E o pior, as famílias brasileiras sofrem com a omissão das nossas autoridades. Então, mais do que indignação, mais do que minha solidariedade a essas famílias de Blumenau, nós queremos usar esse episódio para prevenir que outras desgraças dessas não acometam famílias do Brasil inteiro. Se um policial armado tivesse na frente dessa escola, nós não teríamos esse trágico fim de 4 anjos e 2 em estado gravíssimo na cidade de Blumenau. A todo blumenauense, prefeito Mário, governador Jorginho Melo, contem comigo aqui no Senado. Nós não poderemos, infelizmente, não cabe a nós, e nós não temos poder de trazer essas vidas de volta. Mas nós, enquanto homens públicos, trabalharemos para que as nossas escolas sejam mais seguras para nossos filhos, nossos familiares e para cada cidadão do nosso Brasil. Um forte abraço e toda minha solidariedade, minha consternação com as famílias dos blumenauenses perdidos. Deputado federal Deltan Dallagnol. Ministro Flávio Dino emprega tática diversionista para tirar a atenção do fato que ele não respondeu se houve ou não acordo com o crime organizado para entrar na Maré. Ministro teve ou não teve acordo? Assista. Ele teve ou ele não teve autorização do crime organizado? Teve ou não teve acordo com o crime organizado para ele entrar na favela da Maré?
Essa é a questão que ele não tem coragem moral de responder com todas as letras. Nem ele fez nenhuma declaração categórica sobre isso, nem a ONG que ele visitou fez qualquer declaração categórica sobre isso. Pelo contrário, e o ONU está com ele. Por que o ONU está com ele? Porque quando alguém entra na favela da Maré, essa pessoa, segundo vários especialistas em segurança pública, segundo policiais do Rio de Janeiro, essa pessoa ou entra preparada para uma guerra, ou ela entra com autorização dos narcotraficantes, do Comando Vermelho, das organizações criminosas que dominam o local. E partindo dessa premissa, de que a pessoa só entra na favela com um acordo com o crime organizado, então o ônus agora está com o ministro de dizer teve ou não teve acordo. E se não teve, que diga com todas as letras. E não basta dizer que ele não teve acordo. Eu quero saber se a equipe não teve acordo, se a ONG não teve acordo com o crime organizado. Porque isso é um assunto de interesse público que precisa, merece e deve ser discutido. Pode o Estado, a pessoa que personifica a nossa segurança pública, que personifica a nossa soberania nacional para dentro do país, a pessoa que personifica a luta contra o crime organizado, pode ela se submeter ao crime organizado e pedir a bênção do crime organizado e pedir autorização e se colocar de joelhos diante do crime organizado, pedindo a sua autorização para entrar na favela, para conversar com quem quer que seja, e mais uma vez, ele ainda tenta dizer que isso a gente está discriminando a população da favela. Não, ministro, eu não confundo vítima e criminoso. A população da favela é vítima, como nós somos, do crime organizado no nosso país. Eles são vítimas, eles devem ser protegidos, eles devem ter direitos públicos essenciais protegidos e tutelados. Agora, você não pode confundir a vítima com o criminoso. O criminoso é o crime organizado. E ele não tem que dar bênção para o Estado entrar em lugar nenhum. Senão você está reconhecendo o poder paralelo que manda em paralelo ao Estado, onde o Estado não entra. E aí a gente acaba com o princípio básico da justiça, que é o pilar do Estado, e o princípio básico de que o Estado deve ter o monopólio da força. Então, ministro, eu não menti, eu não espalhei fake news, o que eu estou falando é uma afirmação baseada em fatos, na experiência humana, de que ninguém entra, e qualquer especialista em segurança pública disse isso, tem matéria da Gazeta do Povo dizendo isso, ninguém entra na favela da Maré sem autorização ou acordo com o crime organizado. E o senhor entrou com um aparato policial, é verdade isso, mas sem confronto. E todo o pessoal da segurança pública diz, se você entrar com o aparato policial, vai ter confronto. E não teve. Então, o ônus é seu de explicar, teve ou não teve acordo. Seu ou da equipe ou da ONG, direto ou indiretamente, para permitir a sua entrada. E se teve, tem a coragem moral de admitir e de entrar no mérito da discussão, porque a gente pode discutir se deve ou não deve ter esse acordo para entrar lá dentro, ainda que seja para discutir assuntos essenciais para aquela população e para a população em geral. Mais uma vez, a gente precisa, sim, dar todos os direitos essenciais para a população da favela, que é vítima, que está numa situação desconfortável, uma situação vitimizada, uma situação de quebra de dignidade, numa área que não deveria estar controlada pelo tráfico e tá. E mais, quais são as suas medidas, ministro, que não estão no Pronace para cuidar dessa população da favela e para enfrentar de modo muito firme o crime organizado? Porque as medidas que são do Pronace passam a mensagem de que o senhor quer combater o crime organizado com rosa. Em áudio vazado no WhatsApp, Marcos Duval revela que teve aval de Bolsonaro para armar contra Alexandre de Moraes e documento bombástico que vai derrubar o governo. Veja. Boa tarde, pessoal. Aqui é o senador Marcos Duval, hoje 4 de abril de 2023. Para esclarecer que tem algumas pessoas ainda que não entenderam, aquele movimento que eu fiz em fevereiro, eu fiz um contato com o ex-presidente, o nosso presidente Bolsonaro, dizendo que eu precisava blindá-lo, né, por conta do desejo do ministro do STF em prendê-lo assim que ele retornasse dos Estados Unidos. E eu disse que usaria aquela reunião que nós tivemos, que não configura crime nenhum, não tem nada que configurasse crime ali. Então ele deu ok, e assim eu segui fazendo a estratégia de manter a imprensa colada, e eu toda hora falando uma coisa diferente da outra, para que a imprensa pudesse ficar ainda mais colada comigo, porque ela tenta sempre criminalizar ou desmoralizar as pessoas. Então aproveitei disso para então seguir com a estratégia e estar sempre informando. Nesse período todo, foram 2 dias, foram na quinta e sexta, eu consegui fazer com que então todo mundo pudesse ficar ainda mais motivado na assinatura da CPMI, que ela estava quase morrendo, estava todo mundo meio que
já deixando de lado. Quando eu comecei a soltar mais informações, a gente conseguiu um movimento rápido e muitas pessoas foram e partiram para poder fazer a subscrição aí da CPMI. Também eu deixei claro que o documento que está na ABIN, que até então está na SECAI, que até então só eu que tive acesso, era um documento bombástico, que realmente né? Esse documento, quando se tornar público, ele derruba o presidente, ele derruba o ministro do Ministério da Justiça e o do GSI. Então, é um documento realmente importantíssimo, está no cofre, e eu precisava dizer que eu tinha acesso a esse documento, então as informações chegaram para onde eu... Outra matéria na tela. Agora, Lula assina decreto que concede aposentadoria a Lewandowski. É isso mesmo. O presidente Lula assinou o decreto que concede aposentadoria ao ministro do STF, Ricardo Lewandowski, a partir da próxima terça-feira 11. Em 11 de maio, o magistrado completará 75 anos de idade, limite para permanecer no cargo. No entanto, na semana passada, Lewandowski anunciou em coletiva de imprensa a antecipação de sua aposentadoria em razão de compromissos acadêmicos e profissionais. O decreto de Lula foi publicado no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, dia 6. Bom, se você gostou desse vídeo e quer receber mais conteúdos como esse, então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.